quantas das suas escolhas hoje realmente nasceram de quem você é? E quantas foram moldadas por dores que você nem lembra mais? Imagine uma criança que aprendeu, ainda muito cedo, que sentir era perigoso, que chorar não era permitido, que pedir ajuda não fazia diferença. Agora imagine essa mesma criança crescendo, carregando tudo isso em silêncio, tentando sobreviver da única forma que aprendeu. E se eu te dissesse que muitos vícios não começam por fraqueza, mas como uma tentativa desesperada de aliviar uma dor antiga? Hoje, você vai entender algo profundo, algo que pode mudar completamente a forma como você enxerga a si mesmo e aos outros. Antes de começar, já se inscreve no canal, deixa o seu like, comenta aqui embaixo e compartilha esse vídeo, porque o que você vai descobrir hoje pode não apenas esclarecer o passado, mas também libertar o seu futuro. Agora, me diz uma coisa. Você já se pegou repetindo comportamentos que você sabe que te fazem mal, mas mesmo assim não consegue parar? Já sentiu que existe algo dentro de você puxando para baixo, como se fosse mais forte do que a sua própria vontade? Isso não é coincidência. E definitivamente não é falta de força. Diversos estudos na área da neurociência mostram que experiências traumáticas na infância têm um impacto direto na forma como o cérebro se desenvolve. Quando uma criança cresce em um ambiente de estresse constante, abandono emocional ou insegurança, o cérebro dela entra em modo de sobrevivência. Isso significa que, lá na frente, essa pessoa pode ter mais dificuldade em lidar com emoções intensas, buscando formas rápidas de alívio. E é aqui que entra o vício, não como um simples hábito, mas como uma tentativa de anestesiar sentimentos que parecem insuportáveis. O que você tem tentado evitar sentir? Qual dor você tem tentado silenciar? Muitas vezes, o vício não é sobre o prazer, é sobre fugir da dor, seja através de substâncias, comportamentos, relacionamentos destrutivos ou até padrões mentais repetitivos. O mecanismo é o mesmo, buscar alívio imediato para um sofrimento profundo. Mas deixa eu te perguntar, e se ao invés de lutar contra o vício, você começasse a entender a dor por trás dele? E se o caminho da libertação não fosse baseado em culpa, mas em consciência? Talvez ninguém nunca tenha te dito isso antes, mas existe uma razão para o que você sente. Existe uma origem para os seus padrões. Entender isso não te enfraquece. Te dá poder. Você vai descobrir como o trauma molda comportamentos, como ele cria padrões invisíveis que controlam decisões. E, principalmente, como é possível começar a quebrar esse ciclo. E eu quero te fazer um convite. Se você assistiu até aqui e se identificou o vídeo, comenta aqui abaixo. Quando falamos de trauma infantil, não estamos falando apenas de grandes eventos visíveis ou facilmente reconhecíveis. Muitas vezes, o trauma nasce no silêncio, na ausência de palavras de apoio, na falta de acolhimento emocional, na sensação de estar sozinho, mesmo cercado de pessoas. E isso, ao contrário do que muitos pensam, não desaparece com o tempo, apenas se adapta. Imagine uma criança que aprende que suas emoções incomodam, que quando ela chora, recebe rejeição, que quando tenta se expressar, é ignorada. Aos poucos, essa criança não deixa de sentir, ela apenas aprende a esconder o que sente. E esse mecanismo, que um dia foi uma forma de proteção, se transforma em uma prisão emocional na vida adulta. É exatamente aqui que muitos vícios começam a se formar, não como uma escolha consciente, mas como uma tentativa automática de regular emoções que parecem incontroláveis. O cérebro aprende, isso aqui me faz sentir melhor, mesmo que por pouco tempo. E repete esse padrão. Quando uma criança não recebe validação emocional suficiente, ela pode crescer com uma sensação interna de vazio. Um vazio que não é físico, mas emocional. E esse vazio, na vida adulta, pode se tornar um motor invisível por trás de comportamentos compulsivos. Já percebeu como algumas pessoas dizem: eu sei que isso me faz mal, mas eu não consigo parar? Isso não é falta de inteligência ou consciência. É um cérebro condicionado a buscar alívio rápido para uma dor que não foi resolvida na origem. Nem todo vício está relacionado a substâncias.
Alguns vícios são emocionais. Vício em relacionamentos tóxicos. Vício em validação externa. Vício em se distrair constantemente para não sentir o próprio vazio. Tudo isso pode ter raízes no mesmo ponto. Uma infância onde emoções não foram acolhidas adequadamente. Estudos psicológicos mostram que padrões de apego formados nos primeiros anos de vida influenciam diretamente a forma como lidamos com vínculos, rejeição e abandono. Quando há insegurança emocional na infância, o adulto pode desenvolver um medo constante de perder conexões ou de ficar sozinho com os próprios sentimentos. E isso pode levar a comportamentos de dependência emocional, onde a pessoa se apega a qualquer coisa que traga sensação de segurança, mesmo que seja prejudicial, porque o cérebro não está buscando o ideal. Ele está buscando sobrevivência emocional. Quantas decisões na sua vida foram guiadas por medo de sentir dor, mais do que por vontade real? Quantas vezes você permaneceu em algo que te machucava apenas para não enfrentar o vazio? Existe uma parte do cérebro chamada sistema límbico, responsável por emoções e respostas automáticas. Ele não diferencia passado e presente com clareza quando um gatilho emocional é ativado. Isso significa que, em muitos momentos, você não está reagindo ao agora, mas a algo que ficou registrado lá atrás. E essa é uma das maiores armadilhas do trauma. Ele faz o passado parecer presente. E o presente parece impossível de controlar. Aquilo que foi aprendido também pode ser reprogramado. O cérebro humano possui uma capacidade chamada neuroplasticidade. Isso significa que padrões emocionais e comportamentais não são permanentes. Eles podem ser transformados com consciência, repetição e novas experiências emocionais. A questão não é apenas parar um vício. A questão é entender o que ele está tentando aliviar, porque enquanto a dor original não for reconhecida, o comportamento tende a encontrar outras formas de existir. O que você acha que você está tentando evitar sentir quando busca aquilo que sabe que te faz mal? Reflita sobre isso com honestidade, porque muitas vezes a resposta não está no comportamento em si, mas no que ele tenta esconder. Você vai como o cérebro cria esses circuitos automáticos de recompensa. E porque algumas pessoas parecem presas em ciclos que se repetem, mesmo quando querem mudar. O cérebro humano não funciona apenas como um órgão de pensamento racional. Ele funciona, acima de tudo, como um sistema de sobrevivência. Isso muda completamente a forma como entendemos o vício e os comportamentos repetitivos. Quando uma experiência emocional intensa acontece na infância, especialmente se ela não é processada com apoio, o cérebro registra aquilo como uma ameaça à sobrevivência, não no sentido literal de perigo físico imediato, mas como perigo emocional profundo. E o sistema nervoso aprende a evitar qualquer coisa que se pareça com aquela dor. Com o tempo, esse mecanismo cria atalhos. Em vez de sentir e elaborar emoções difíceis, o cérebro busca formas rápidas de escapar delas. E é aqui que os comportamentos compulsivos começam a ganhar espaço. Pesquisadores da área da neurociência comportamental explicam que o sistema de recompensa do cérebro é altamente sensível à dopamina. A dopamina não é apenas o hormônio do prazer, como muitos dizem. Ela é, na verdade, o neurotransmissor da antecipação. Ela não apenas recompensa, ela impulsiona a repetição. Isso significa que, quando um comportamento alivia uma dor emocional, mesmo que temporariamente, o cérebro registra aquilo como algo importante para repetir no futuro. Não porque seja saudável, mas porque funcionou para reduzir o sofrimento naquele momento. Se uma criança cresceu em um ambiente onde não havia segurança emocional, onde o estresse era constante ou onde suas emoções não eram validadas, o cérebro dela aprendeu a viver em estado de alerta. Esse estado se torna o normal. E na vida adulta, qualquer gatilho emocional pode reativar esse sistema. Uma crítica simples, um sentimento de rejeição, um momento de solidão. Para alguém com histórico de trauma, essas situações não são pequenas. Elas podem ser sentidas como ameaças profundas. E o que o cérebro faz diante de uma ameaça? Ele busca fuga, não reflexão, não análise, fuga.
É por isso que muitos comportamentos viciantes aparecem como resposta automática. Eles não são planejados, eles são ativados. O cérebro não diferencia com clareza entre o que é emocional e o que é físico quando está em estado de estresse. Isso significa que uma dor emocional pode ser sentida com a mesma intensidade de uma dor física. Isso torna o impulso de aliviar essa dor ainda mais forte. Você já percebeu como, em momentos de ansiedade ou vazio emocional, a urgência por algo aumenta? Uma necessidade de preencher rapidamente aquele espaço interno? Esse espaço não é vazio por acaso. Ele muitas vezes é o reflexo de necessidades emocionais não atendidas na infância. Necessidade de acolhimento, de segurança, de validação, de presença. Quando essas necessidades não são atendidas de forma consistente, o cérebro cresce tentando compensar essa falta de outras maneiras. E essas compensações podem se manifestar como vícios, compulsões ou dependências emocionais. E aqui existe uma verdade que pode ser desconfortável, mas libertadora. O vício não é o problema central. Ele é o sintoma. O problema central está no que foi aprendido emocionalmente ao longo da vida. E isso muda tudo, porque significa que não estamos lidando apenas com um comportamento. Estamos lidando com uma história emocional não resolvida, porque não é apenas uma questão de decisão consciente. É uma questão de circuito neural. E circuitos neurais são formados por repetição emocional, não apenas por pensamento. O que você faz repetidamente quando está emocionalmente sobrecarregado. Não o que você gostaria de fazer, mas o que você realmente faz. Essa resposta pode revelar mais sobre sua história emocional do que você imagina. Mas existe algo extremamente importante que você precisa saber. Se esses padrões foram aprendidos, eles também podem ser reorganizados. O cérebro não está preso ao passado. Ele está sempre sendo moldado pelo presente. E isso significa que cada nova forma de resposta emocional, por menor que seja, começa a criar um novo caminho dentro de você. Um caminho diferente daquele que foi formado na dor. Você vai entender como esses padrões se tornam identidades emocionais. E por que muitas pessoas não conseguem se libertar não apenas do comportamento, mas da sensação de ser assim. Quando um padrão emocional se repete por anos, ele deixa de ser apenas um comportamento e começa a ser sentido como identidade. A pessoa não diz apenas eu faço isso, ela começa a pensar eu sou assim. E essa mudança interna é uma das razões mais profundas pelas quais o ciclo do vício parece tão difícil de quebrar. O cérebro humano é um sistema de economia de energia. Ele prefere automatizar respostas do que retroceder o tempo todo. Por isso, tudo que é repetido com intensidade emocional acaba sendo incorporado como um atalho mental. Esses atalhos formam o que chamamos de padrões automáticos de comportamento. Quando o trauma infantil não é resolvido, ele não fica no passado como uma lembrança distante. Ele continua ativo como um filtro através do qual a pessoa interpreta o mundo. Isso significa que situações neutras podem ser sentidas como ameaçadoras. E pequenos desconfortos podem ser vividos como grandes crises internas. E quando esse estado interno de tensão se torna constante, o cérebro busca qualquer forma de aliviar a pressão. Não importa se o alívio é saudável ou não. O que importa é que funcione rápido. É aqui que muitos vícios ganham força emocional. Eles não são apenas hábitos. Eles se tornam reguladores artificiais de emoção. Funcionam como um botão de desligar temporário da dor interna. Com o tempo, a repetição desse ciclo cria uma narrativa interna. A pessoa começa a se descrever através do próprio comportamento. Eu não consigo mudar. Eu sempre volto para isso. Eu sou fraco. Essas frases não são verdades. São interpretações formadas dentro de um sistema emocional ferido. Mas aqui existe uma verdade que precisa ser entendida com profundidade. Identidade não é algo fixo. Identidade é um conjunto de padrões repetidos. E o que foi repetido pode ser refeito. O que mantém muitas pessoas presas não é apenas o vício em si, mas a crença de que não existe outra forma de ser. E essa crença é um dos efeitos mais fortes do trauma emocional não processado.
Quantas vezes você já se julgou por repetir algo que você mesmo prometeu parar? E quantas vezes esse julgamento só te levou de volta ao mesmo ciclo? Existe um paradoxo aqui. Quanto mais a pessoa se culpa, mais ela ativa estados emocionais de dor interna. E quanto mais dor interna, maior a necessidade de fuga. E quanto maior a necessidade de fuga, mais forte o comportamento compulsivo se torna. Isso cria um ciclo fechado. Dor, fuga, culpa, mais dor. E esse ciclo só pode ser quebrado por um elemento que não está presente nele: consciência sem julgamento. Quando a pessoa começa a observar o próprio comportamento com curiosidade em vez de culpa, algo começa a mudar no cérebro. A ativação emocional diminui e o sistema racional volta a ter mais espaço. Isso abre uma janela de possibilidade de mudança. E aqui está uma das descobertas mais importantes da neurociência moderna do comportamento humano. O cérebro não muda sob pressão extrema de culpa. Ele muda sob repetição consciente de novas experiências emocionais seguras. Isso significa que a liberdade não começa com perfeição. Começa com percepção. Perceber o gatilho, perceber a emoção, perceber o impulso, sem precisar agir automaticamente sobre ele. E quando essa percepção se repete, novos caminhos neurais começam a ser criados pequenos, no início, quase imperceptíveis, mas consistentes. E é assim que um ciclo começa a se desfazer, não de forma brusca, mas de forma gradual, não por negação do passado, mas por construção de novas respostas no presente. Agora, existe algo ainda mais importante do que entender o vício? É entender o que existe por trás dele, a dor emocional que nunca foi acolhida. Porque quando essa dor começa a ser reconhecida, algo profundo muda. O comportamento perde força. Não porque foi combatido, mas porque não precisa mais cumprir a função de anestesiar aquilo que finalmente está sendo visto. Você não está lutando contra um defeito de caráter. Você está lidando com estratégias de sobrevivência emocional que um dia foram necessárias para você continuar. Mas o que te protegeu no passado pode estar te limitando no presente. E isso não é um destino, é um ponto de transformação. Se você chegou até aqui, talvez já tenha percebido algo importante dentro de si mesmo. E se esse vídeo fez sentido para você, deixa seu like, se inscreve no canal e compartilha com alguém que precisa ouvir isso. E me conta aqui nos comentários. O que mais te chamou a atenção nesse conteúdo? A mudança não começa quando tudo está perfeito. Ela começa quando você finalmente entende o que está acontecendo dentro de você.